E orienta a mão para mim, sentado mesmo. Como discípulo, o discípulo é assim. Mas orienta a mão para mim. Vai orando agora nesse tom. Candoria mania lavalaria nania quetaria manda. Isso, vai rezando. Eu preciso, Senhor, mais do que nunca eu preciso. Eu quero estar em tuas mãos, ó Pai. Eu quero depender de ti. Dá-me a graça, Senhor. Dá-me a graça, Senhor. E eu preciso e eu peço. Dá-me a graça, Senhor. Eu quero estar em tuas mãos, ó Pai. Eu quero depender de ti. Eu quero estar em tuas mãos, ó Pai. Eu quero depender de ti. Eu quero estar em tuas mãos, ó Pai. Eu quero depender de ti. Eu quero estar em tuas mãos, ó Pai. Eu quero depender de ti. Quero andar no Espírito. Eu quero depender. Quero andar. Quero andar no Espírito. Eu quero depender de ti. Quero viver no Espírito. Eu quero depender de ti. Repete. Quero viver no Espírito. Eu quero depender de ti. Levanta os braços. Eu quero estar em tuas mãos, ó Pai. Eu quero depender de ti. Eu quero estar em tuas mãos, ó Pai. Eu quero depender de ti. Mais baixinho eu quero. Eu quero estar em tuas mãos, ó Pai. Eu quero depender de ti. Eu quero estar em tuas mãos, ó Pai. Eu quero depender de ti. Porque veja, é tudo isso que nos era trazido na oração da manhã. O Senhor deu-me a língua de um discípulo, para que eu saiba reconfortar pela palavra os que estão abatidos. Mas para isso, a cada manhã, Ele desperta os meus ouvidos, para que eu escute como discípulo. O Senhor Deus abriu-me o ouvido, e eu não relutei, não me esquivei. E até bonito isso, né? A cada manhã, Ele desperta, Ele acorda o meu ouvido, Ele desperta o meu ouvido. Essa é a palavra que está na Bíblia. Ele desperta, Ele acorda o meu ouvido. Para quê? Para que eu escute como discípulo. E o impressionante é que o discípulo aprende a viver com o mestre. Até naqueles tempos era assim. O discípulo deixava tudo e vinha viver com o mestre. E para poder viver com o mestre, ele trabalhava com o mestre na profissão do mestre. Se o mestre fosse marceneiro, carpinteiro, ele ia trabalhar na carpintaria com o mestre. Se o mestre fosse agricultor, ele ia trabalhar na agricultura, no campo com o mestre. E assim para frente. Por quê? Porque não eram tantos ensinamentos, como se o discípulo devesse sentar-se numa cadeira, numa mesa, e aí o mestre ensinar isso e mais aquilo, como um professor faz na escola. Não, o mestre ensinava na vida. O discípulo ia vendo e ouvindo, as duas coisas, olhos e ouvidos atentos. O discípulo ia vendo como o mestre vivia, como o mestre agia e como o mestre reagia, porque diante dos acontecimentos, é claro que o mestre precisava reagir. É como o menininho que ficou ao lado do padre, né? O padre estava trabalhando, pregando uns pregos e tal, e o menininho ficou ali o tempo todo, até que o padre deu uma martelada no dedo,
Daí o menino ficou contente. Eu queria ver o que o senhor ia fazer quando batesse com o martelo no dedo. O que o senhor ia dizer? Nós todos temos reações. Diante dos acontecimentos nós reagimos. E aí que está. O discípulo acompanhava tudo, vendo como é que o mestre agia e como é que o mestre reagia. E é assim que o discípulo ia aprendendo a viver. Para o discípulo, o mestre era mais do que o seu pai. E veja, o judeu respeitava demais o próprio pai, demais. Tanto assim que muitas vezes o filho deixava de se casar para ficar com o seu pai até que o pai falecesse. Era muito comum entre eles fazer isso. Um dos filhos acabava ficando com o pai. Não era com a mãe não, era com o pai, para acompanhar o pai na sua velhice, nos seus últimos dias. Mas assim mesmo, embora o pai fosse tão respeitado, o discípulo dizia que o mestre é mais do que o meu pai, porque o meu pai me deu a vida. O discípulo, o mestre me ensina a viver. O discípulo me ensina a viver. Aliás, o mestre me ensina a viver. O meu pai me deu a vida. O meu mestre me ensina a viver a vida que o pai me deu. Se você quiser acompanhar, essa passagem é Isaías capítulo 50, versículo 4 e 5. O Senhor deu-me a língua de um discípulo, para que eu saiba reconfortar pela palavra o que está abatido. A cada manhã Ele desperta, Ele acorda os meus ouvidos, para que eu escute como discípulo. E aí o importante, o Senhor Deus abriu o meu ouvido e eu não relutei, não me esquivei. Porque, gente, o duro está aí. A gente escuta, o Senhor abre os ouvidos da gente, só que a gente infelizmente é rebelde, é resistente. E o segredo está aí. É por isso que eu estou repetindo com você esta música. Eu quero estar em tuas mãos, ó Pai. Eu quero depender de ti. O Senhor quer ensinar-nos a dependência, a graça da dependência. Veja, o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, resultado do pecado original, porque esse foi o veneno que o demônio colocou em nós. Ele foi o soberbo, o orgulhoso, o autossuficiente. Ele quis se independer do próprio Deus e fazer as coisas da cabeça dele. Infelizmente o demônio pegou e colocou esse veneno em nós. E por isso, cada um de nós, mentiroso se você diz que é o contrário, cada um de nós, gente, quer conduzir a própria vida do próprio jeito. Cada um de nós quer ter as rédeas da vida nas suas mãos. Cada um de nós quer ter a condução da própria vida nas suas mãos. Nós já demos com a cara no chão, nós já nos esborrachamos, nós já estragamos a nossa vida, nós já estragamos a vida dos outros, mas insistimos em conduzir a vida do nosso jeito, porque achamos que somos donos do nosso nariz, que sabemos tudo, que não dependemos de ninguém. Nós não queremos depender de ninguém, veja, nem de Deus. Queremos fazer a nossa vontade. Uma demonstração disso é que nós temos as nossas vontades, temos os nossos projetos, até mesmo as nossas ambições. E quando a gente não consegue, vai apelar para Deus. E se Deus não concede, porque muitas vezes não é aquilo para nós, infelizmente a gente não duvida e vai a qualquer lugar, a qualquer pessoa, a qualquer centro, a qualquer tenda, a qualquer terreiro, a qualquer pai de santo, a qualquer mãe de santo, a qualquer ledor de sorte, ledor de futuro, quem dá passe, quem faz isso, quem faz aquilo. Vai a um desses lugares, para quê? Para conseguir aquilo que a gente quer. Desculpe, muitas vezes fazendo assim: se Deus não quer, o diabo quer; se Deus não dá, o diabo dá.
Se Deus não me der, o diabo vai me dar. E se a pessoa não diz assim, graças a Deus que muitas vezes não diz, mas na verdade os fatos mostram isso. Por quê? Porque nós queremos conduzir a vida do nosso jeito, de acordo com a nossa vontade, de acordo com os nossos planos, os nossos projetos e de acordo com as nossas ambições. É só ver em questão de casamento, tanto de homem, mas principalmente em questão de mulher. Ela quer aquele rapaz, ela quer, muitas vezes nem é o rapaz, ela quer aquele homem, até mesmo um homem casado, e insiste e bate o pé, e quer aquele, e não duvida nada em ir a esses lugares, e até fazer sacrifícios, fazer ofertas, sujeitar-se a consagrações, para conseguir aquele tal homem, aquele tal rapaz, conseguir aquele tal casamento. Nós não imaginamos, gente, a nossa loucura, porque na verdade é a nossa autossuficiência, é o nosso orgulho. A pessoa quer aquele emprego, quer aquela posição na fábrica, na empresa, no escritório, não sei, e não duvida de ir em qualquer lugar, com qualquer desses videntes, desses que dizem que resolvem as coisas, fazem os trabalhos que mandam, se sujeitam a consagrações, fazem as coisas mais horríveis, indo à mata, indo a essas encruzilhadas, a essas cascatas, essas cachoeiras. Mil coisas são feitas, sacrifícios de animais, sangue de animal. Para quê? Para conseguir aquilo que eu quero. Loucos que nós somos. Enquanto que a verdadeira sabedoria está em depender de Deus. E depender de Deus por quê, gente? Porque na verdade nós somos dependentes. Nós somos como essas peninhas que estão no ar, e que a gente gosta de fazer isso. Fazia isso muito quando era menino, né? A gente criava galinha lá em casa. Muitas vezes eu pegava uma daquelas peninhas e ficava que nem bobo, né? Minha mãe disse: "O que está fazendo, Jonas?" Não é porque estava eu lá desse jeito assim. Depois a minha mãe olhava e eu estava soprando a peninha no ar. Mas na verdade, gente, nós somos assim. Somos como uma peninha, sustentadas no ar pelo sopro de Deus. Se nós vivemos, se nós realizamos. Eu acabei dizendo isso, e Deus está me colocando uma coisa importantíssima para mim. Com toda simplicidade eu digo para você: se eu menino ficava sustentando a peninha, hoje é o contrário. Depois de adulto, e graças a Deus há muitos anos, eu gostei quando dei a mão ao Eto e a Luzia, eles conhecem bem, estão bem perto de mim. Gente, eu não passo de um pobre homem, mas levado por Deus, com uma peninha, que Deus vai soprando para cá e para lá. Vocês pensam que tudo isso é resultado de projetos meus? Não. Pelo contrário, por mim eu estaria longe de tudo isso, com medo, com receio de tudo isso. Não é projeto meu, pelo contrário, como Deus foi, graças a Deus, me treinando na obediência, me treinando na dependência dEle. Na hora que Ele me leva para cá e para lá, na hora que Ele põe nas minhas mãos isso ou mais aquilo, eu não posso dizer não. Daí eu sou obrigado a correr atrás, daí eu sou obrigado a sustentar, eu sou obrigado a carregar, eu sou obrigado a ir em frente. Mas quem toma a iniciativa é Deus. Se você fosse conhecer o meu interior, você veria que na verdade eu não decido nada. Quem decide as coisas é Deus. Agora, deixa eu dizer com toda franqueza e com simplicidade: uma vez que Deus decidiu, eu não duvido, eu vou de cabeça. Os meus amigos sabem disso. Uma vez que Deus decidiu, eu vou de cabeça, e vou pela decisão de Deus. Deus decidiu, eu decido. Até interessante que uma das músicas que eu compus, e essa foi justamente
assim que eu ia me ordenar diácono, porque eu ia receber o sacramento da ordem. Dá um Fá maior para mim. Senhor, meu amigo, assim, lado a lado, eu caminho confiante, onde fores, eu vou. Senhor, não pergunto pra onde me levas, se tu queres, eu quero, se tu fores, eu vou. Você entendeu? Senhor, meu amigo, assim lado a lado, eu caminho confiante, onde fores, eu vou, mas onde não fores, eu não vou, onde fores, eu vou. Senhor, não pergunto para onde me levas, se tu queres, eu quero, se tu fores, eu vou. Gente, eu era bem novo ainda, era bem jovem, eu ainda ia me ordenar diácono. Eu sabia que daí ia ser irreversível, eu ia receber o sacramento da ordem, no grau de diácono, mas ia receber o sacramento da ordem. Eu sabia que daí para frente era irreversível. Desculpe, mesmo no inferno eu seria ordenado, porque assim. E agora, gente, padre, mesmo se for para o inferno, não vou, de jeito nenhum, vou lutar até o final da minha vida. O meu lugar é o céu. Mas suponhamos, se alguém fosse, algum padre fosse para o inferno, no inferno ele seria padre. Naquele momento, quando eu vi que as coisas eram irreversíveis, o próprio Senhor me inspirou essa música. E graças a Deus, hoje eu vejo, depois de 34 anos de padre, mais um ano, quando eu fui ordenado diácono, 35 anos já, isso tem sido realidade na minha vida. Senhor, meu amigo, assim lado a lado, eu caminho confiante, onde fores, eu vou. Senhor, não pergunto para onde me levas, se tu queres, eu quero, se tu fores, eu vou. Eu preciso dizer a você, gente, não é fácil, não é fácil, porque sempre o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, e eu sou autossuficiente, sou orgulhoso, não é fácil, é uma longa caminhada, é um longo discipulado, mas o Senhor quer nos discipular, Ele quer nos ensinar, e a gente precisa aprender esta dependência, deixar cada vez mais essa mania de querer conduzir a própria vida, os acontecimentos, os fatos, eu planejar tudo, eu projetar tudo, e eu seguir sempre os meus projetos. Gente, é assim na vida pessoal, na vida de comunidade, na vida de grupo, na vida de igreja. A igreja não é regida por si mesma, não são os homens de igreja que regem, que planejam, que projetam e querem fazer a sua vontade. Não, está tudo errado, é ao contrário. São os homens de igreja que devem ver os acontecimentos, os sinais dos tempos, ver as pegadas de Deus, e seguir as pegadas de Deus, ver as moções do Espírito, por onde o Espírito está se movendo. E daí sim, a igreja vai atrás, a igreja vai seguindo, a igreja vai se projetando naquilo que o Espírito já colocou na frente. E assim com todos nós, é um longo aprendizado, e graças a Deus eu fui aprendendo, não aprendi tudo, as coisas teriam sido muito melhores na minha vida, na Canção Nova, nós teríamos feito muito mais coisas, eu não teria errado tanto como errei, nós não teríamos errado tanto como acabamos errando, se eu fosse mais dócil, se eu fosse mais dependente, se eu fosse mais obediente a Deus. Mas assim mesmo eu não posso negar que tudo isso que nós temos, e veja, não é apenas a parte material, não é apenas essas conquistas todas que Deus foi fazendo. Gente, ter uma rede de televisão católica, como graças a Deus hoje
Nós temos nas mãos, não é nosso, mas temos nas mãos para dirigir, para administrar, para conduzir. Não é qualquer coisa. Essa rede de rádio que nós temos e tudo aquilo que nós fazemos, tudo é resultado dessa dependência. Tudo. Mas além da parte material, graças a Deus nós estamos formando um povo. Hoje nós somos responsáveis, e para mim isso é tremendo. Eu sei que eu acabo sendo responsável por um povo imenso, mas também eu não posso dizer não, porque o próprio projeto Dai-me Alma, gente, não é coisa da minha cabeça, não, nem é uma tirada de marketing que eu fiz. Projeto Dai-me Almas, 100 milhões de brasileiros batizados, mas não evangelizados, conquistados para Deus. Até o número, né? 100 milhões de brasileiros. Não foi uma tirada de marketing, não. Pelo contrário, foi o Senhor quem praticamente me empurrou para isso. Eu me lembro direitinho. Foi na última vez que o Papa esteve aqui no Brasil, no ano de 97, quando ele veio para o encontro mundial com as famílias do Rio de Janeiro. Nós tínhamos subido para o satélite naqueles tempos, naqueles dias, e nós estávamos transmitindo, e eu estava justamente fazendo a locução. As imagens vinham diretamente do Rio de Janeiro, e eu estava fazendo a locução. E para a gente poder fazer a locução, o nosso pessoal põe na mão da gente subsídios, para a gente não ficar enchendo linguiça, mas ter argumento para estar falando. E entre outras coisas, colocar nas minhas mãos o último censo, que diz justamente que no Brasil existe 160 milhões de habitantes, e que quando se perguntou pela religião, 123 milhões se disseram católicos. Houve quem se disse sem religião, ateu, houve quem se disse evangélico, houve quem se disse ubandista, quem se disse kardecista, quem se disse espiritualista, mil coisas. Portanto, as pessoas puderam se declarar, mas 123 milhões se disseram católicos. Quando eu vi aquela estatística, as coisas já começaram a mexer dentro de mim. Deus já foi me apertando, me empurrando, e até ele, é como se ele me dissesse assim: Jonas, olha, presta atenção para isso. Desses 123 milhões, quantos são realmente evangelizados? Quantos realmente estão comigo? Eu que sou o Senhor. Se forem 23 milhões é muito, não é verdade? E o Senhor me dizia: restam 100 milhões de batizados que não são evangelizados. Aí está o seu campo de ação. Nós estávamos subindo para o satélite naqueles tempos. O Eto lembra direitinho. É como se Deus me dissesse, claro, Ele estava dizendo, mas como se dissesse assim, pessoalmente: eu estou colocando nas suas mãos essa televisão, e coloquei vocês no satélite, não é para vocês serem bonitinhos, não, é porque eu tenho 100 milhões de batizados não evangelizados, e para isso eu coloco nas suas mãos esse instrumento. Gente, eu estava fazendo a locução, mas aquilo na minha cabeça, no meu coração, parecia que eu ia explodir. Dias depois, poucos dias depois, Eto e eu e a Luzia fomos a Aracaju para fechar um negócio na compra da nossa geradora, que nos possibilitou ir para o Brasil inteiro e termos as nossas retransmissoras. Foi uma negociação difícil, porque nós não tínhamos dinheiro para comprar, e compramos assim mesmo, e não tivemos dúvida, especialmente eu não tive dúvida, que o Senhor estava colocando agora aquela geradora de televisão nas nossas mãos, por causa dos 100 milhões de brasileiros que precisavam ser evangelizados, precisavam. Então Deus deu um meio rápido, um meio massivo, um meio que chega a milhões de pessoas num só momento. Veja, todos os dias no nosso portal de internet acessam 10 mil pessoas. 10 mil pessoas, gente, é um grande acampamento, um grande acampamento. Não é qualquer hora que você reúne 10 mil pessoas. Pegue uma paróquia, uma grande paróquia, ponha todas as missas com a igreja lotada, não dá 10 mil pessoas. São 10 mil pessoas que diariamente acessam
à internet, que acessam o portal da Canção Nova na internet. Eu fico admirado porque se 10 mil pessoas acessam o nosso portal, e os pobres todos não têm computador, não têm internet, eu fico pensando a quantas pessoas nós atingimos todos os dias pela televisão e pelo rádio. Mas na verdade isso é apenas responsabilidade nossa que o Senhor coloca nas nossas mãos. Eu continuo sendo um pobre homem soprado por Deus, pelo sopro de Deus, uma peninha andando para cá e para lá do jeito de Deus. Mas eu digo a você, este é o segredo. Este é o segredo. As iniciativas não são minhas, as decisões não são minhas, mas uma vez que Deus toma a iniciativa, eu estou atrás dele. Uma vez que Deus se decide, eu me decido por ele. Eu não pergunto para onde me levas. Se tu queres, eu quero. Se tu fores, eu vou. E eu não tenho sabido realmente para onde ele me leva, e não sei para onde ele vai me levar ainda. Mas eu posso já, graças a Deus, mostrar concretamente, como testemunho, tudo aquilo que Deus fez, porque eu deixei que Deus fizesse. O segredo está aí. Muitas vezes nós queremos fazer, não é deixar Deus fazer. Isso não quer dizer que a gente cruza os braços e deixa a vida correr, não. É só olhar para mim, é só olhar para nós. Mas aí está o mais duro. Embora nós entremos em ação, embora nós trabalhemos e trabalhemos muito, e não podemos deixar de trabalhar, não podemos deixar de agir, não podemos deixar a vida correr, não. Nós temos que correr atrás. Aí que está o segredo. A decisão não é nossa, a iniciativa não é nossa, a iniciativa é de Deus, a decisão é de Deus. Mas uma vez que Deus tomou a iniciativa, a gente é obrigado a correr atrás. Então, gente, o trabalho é enorme. E aí está o pulo do gato, e aí está a diferença. O tentador, uma vez que ele é o autossuficiente e o desobediente, ele vive insistindo com a gente o tempo todo, para que eu tenha as decisões, para que eu tome as iniciativas, para que eu tenha os meus projetos, para que eu realize os meus planos, para que eu conquiste as minhas metas, as metas que eu coloquei. Ele insiste, ele até diz e explica, mas isso é humano, isso é necessário, isso é preciso que aconteça. Você tem que ter metas, as suas metas, você tem que fazer os seus projetos e tal, porque você é quem decide, você é quem decide. Você tem que ter as rédeas da sua vida na sua mão, você que tem que conduzir a sua vida, você precisa dirigir a sua vida. Gente, é tudo mentira do tentador. É ao contrário, eu atesto para você. Você quer ver alguém bem sucedido? Olha para mim, olha para mim. Qual é o segredo? Dizendo isso eu não estou me orgulhando, não, pelo contrário, estou mostrando a minha fragilidade. Eu sou uma peninha. Qual é o segredo? O segredo é este: quem comanda é o Senhor, quem dirige é o Senhor, quem conduz é o Senhor, quem tem as rédeas na mão é o Senhor. Daquele jeitinho que diz o Salmo, assim como o escravo está com os olhos fixos na mão do seu Senhor, assim como a escrava tem os olhos fixos nas mãos da sua senhora, assim sou eu, Senhor, porque é isso mesmo. Quem dá as ordens é Ele. Agora, uma vez que Ele deu as ordens, uma vez que a mão dEle indicou, a gente já está atrás, já está correndo para fazer o mais depressa possível e do jeito que Ele quer, na direção que Ele quer, na direção que Ele quer. Não é na direção que nós queremos, não, é na direção que Ele quer. E aí está o segredo para a sua vida. Eu não falei de mim para falar de mim, mas no seu casamento é assim. Você precisa aprender a deixar Deus conduzir. Você precisa aprender a depender de Deus. Já desde jovem, você que é rapaz, você que é menina,
Quem sabe das coisas, inclusive da sua vida afetiva, quem sabe do seu casamento é Deus. Claro, você tem todo o direito, e mais do que o direito, você tem o dever de ir atrás, de correr atrás. Se a sua vocação é o casamento, você precisa ir nessa direção, mas não é a sua vontade, não é a sua decisão. Não é porque aquele rapaz é bonito e é isso e mais aquilo que você vai teimar que seja ele. Não, você precisa estar nas mãos do Senhor, e vice-versa. Não é porque aquela menina é bonita e você viu que é aquela que satisfaz as suas expectativas, então a sua meta é aquela, você vai lutar por tudo para conquistar. Não é por aí. Não é por aí, ao contrário, agora sim, na hora que o Senhor apontou quem é a pessoa com quem você vai se casar, daí você tem que dar tudo, você tem que dar suor, você tem que dar sangue mesmo, para ter aquilo que o Senhor mostrou para você que é. Porque muitas vezes não corresponde à nossa vontade, não corresponde às nossas expectativas, não corresponde à nossa ambição. Mesma coisa quanto ao nosso estudo. Talvez você tenha as suas ambições. Quem disse que você tem que fazer faculdade como todo mundo faz, só porque é a moda? E se o Senhor quer que você tenha um curso técnico, ou nem mesmo um curso, você vai aprender na fábrica, aprender na empresa, aprender na prática. Impressionante que grandes homens, que grandes empresários, como Ford, como fundador do Bradesco, grandes homens. Eu peguei um nos Estados Unidos e um próximo a nós, português naturalizado aqui no Brasil, tinha o 4º ano primário unicamente, e é o fundador do Bradesco. Mas o que é que foi que aconteceu? Não foram os estudos, não foram os diplomas, foi a prática. Quem disse que você tem que fazer faculdade como todo mundo faz? Quem disse que você tem que fazer o curso da moda porque todo mundo está fazendo? Quem disse? Talvez você tenha que aprender e ter uma profissão a duras provas, aprendendo na prática, na mecânica, no comércio, não sei. Mas aí que está o importante. Uma vez que você viu, agora sim, se o Senhor quer você numa faculdade, você não vai ficar enrolando, você não vai ficar passando tempo, você vai estudar, você vai queimar fosfato, você vai fazer daquele jeito, né? Precisar pôr assim. Na hora que você faz isso, na sua cabeça, na sua cabeça, porque você vai ter que estudar. Mas também, se o Senhor quer você aprendendo tecnicamente alguma coisa, você vai suar a camisa, seja você homem, seja você mulher. E aí está o segredo. Quem decide é o Senhor. Eu quero estar nas tuas mãos, ó Pai. Eu quero depender de Ti. Eu quero depender de Ti. E na hora que eu percebi que o Senhor quer por aqui, Senhor, não pergunto para onde me levas, mas na hora que Ele disser, se Tu queres eu quero, se Tu fores eu vou, e agora eu vou sim, e vou fundo, porque o Senhor já mostrou. Aí está o segredo. Eu falava a respeito do seu casamento. Impressionante, ninguém de nós sabe ser casado, e ninguém de nós sabe ser pai, sabe ser mãe. Nenhum de nós sabe educar os filhos, porque todos nós somos marinheiros de primeira viagem. Você é pai e mãe pela primeira vez. Você também é marido e mulher pela primeira vez. Deus acabou colocando uma das suas filhas nas suas mãos, e você não tinha nenhuma prática em como, inclusive, trabalhar com uma filha de Deus que Deus confiou a você.
E vice-versa, Deus entregou para você um filho, para você cuidar dele, talvez um filho estragado já pela vida, pelo mundo, e Deus confiou esse filho dele para você cuidar dele, e você nunca tinha cuidado de um outro homem antes. Ou você é como uma mulher samaritana que já tinha 5 maridos e pegou um 6º também. E aí que está o impressionante: nenhum de nós sabe ser pai, mãe, nenhum de nós sabe educar. Mas se nós dependemos de Deus, se nós deixamos Deus decidir e agir e tomar iniciativa, gente, Ele vai dando a nós em caminho a sabedoria. Porque o impressionante é isso: o dom de sabedoria não é um dom que nos faça sábios e eu já sei de tudo, não. É o que a palavra diz: a cada manhã Ele desperta os meus ouvidos para que eu escute como um discípulo. É coisa do dia a dia. Assim como o maná só servia para o dia, o que sobrava apodrecia. Gente, a sabedoria de Deus é só por aquele dia. É impressionante. Se eu quero aplicar a sabedoria de hoje, amanhã apodrece. Verdade ou não é? É para hoje, é para as decisões de agora, é para esse momento. Amanhã o Senhor me dará uma outra sabedoria. Se é idêntica a de hoje, é porque a de amanhã o Senhor estabeleceu que fosse idêntica, mas não porque eu tenho que continuar por aí. A cada manhã Ele desperta o meu ouvido para que eu ouça como um discípulo. E digo mais: a cada momento, a cada nova decisão que nós temos que tomar, não são somente as grandes decisões, são também as grandes decisões, mas quem de nós sabe quando uma decisão é grande ou pequena? Gente, quando o Eto chegou para mim e perguntou: o senhor nunca pensou em construir a Canção Nova em Queluz? Eu dei de bobo, porque realmente eu não tinha plano. Eu disse para você: eu não tenho planos. Eu dei de bobo e disse para o Eto: não, eu nunca pensei. O Eto deve dizer: o padre é otário mesmo, né? Mas eu era franco, eu não tinha projeto nenhum, eu não tinha plano nenhum. Mas eu virei para o Eto e disse: mas se Deus indicar que é por aí, eu vou. Eu falei primeiro para ele: a demonstração é essa se nós tivermos um lugar, um terreno. Mas eu pensei com a minha cabeça de Jonas Abib: quem é que vai dar um terreno para a gente construir a Canção Nova? Para mim, ninguém ia abrir mão de dar um terreno para a gente construir a Canção. E o Eto disse: nós podemos correr atrás? Eu falei: pode. Mas sabe, com aquela displicência, disse: ele vai correr atrás à toa, porque ninguém vai dar. Isso foi na sexta-feira, quando estava para começar o encontro. Gente, no domingo de tarde ele veio me dizer: quer ir ver o terreno? Eu levei o maior susto. Disse: não, já conquistamos. Já uma pessoa, inclusive ele tem 2, 3 terrenos para o senhor poder escolher. Na segunda-feira lá fomos nós. Quem podia me dizer que essa decisão era grande ou pequena? Para mim era uma coisa pequena. Mas se nós não tivéssemos dado aquele passo naquele momento, gente, foi uma loucura construir uma casa de encontros. Uma casa de encontros todinhas para 100 pessoas, 120 pessoas. Com tudo, com dormitórios, com sala de palestra, com capela, com refeitório, com cozinha, com tudo. O Eto, que enfrentou a construção, que pode dizer bem como foi duro construir isso sem ter dinheiro, era uma verdadeira loucura. Todo o dinheiro que nós conquistamos, fizemos a rifa de um carro e tudo mais, tudo que nós tínhamos, todo o resultado da rifa foi só no alicerce. Me lembro bem, eu tinha sido operado de vesícula, estava no hospital. Eles chegaram um sábado à tarde dizendo: o padre terminou o dinheiro. Então a nossa decisão aqui como diretoria, estava o tesoureiro e tal, é a gente parar a construção agora e esperar fazer campanha. Quando nós tivermos dinheiro, nós vamos retomar a construção. Eu não sei onde é que eu tive forças, né? E eu como que gritei para eles: não. O Eto assustou. Quando eles saíram do quarto do hospital, o tesoureiro, que era o seu Paulo Areco, ele
Disse: esse padre é louco demais, já estou fora dessa. E pediu demissão naquele momento. E não houve reversão, ele caiu fora mesmo. Mas nós não paramos. Eu disse: nós não vamos parar, porque eu disse: se nós pararmos agora, vai criar mato lá. E eu tenho a certeza que se nós parássemos naquela hora, criaria mato lá onde nós tínhamos colocado os alicerces, e nunca mais a Canção Nova seria levantada. Mas nós fomos em frente mesmo sem dinheiro. Mesmo sem dinheiro. Por quê? Porque Deus colocava claro, era por ali. Gente, quando se tratou de adquirir a rádio, que hoje é a Rádio Canção Nova, era a Rádio Bandeirantes, aqui de Cachoeira Paulista, mais uma vez sem dinheiro. Eu me recordo que já estavam todas as coisas preparadas para fechar o negócio. No dia seguinte nós iríamos a São Paulo para fechar um negócio. Me lembro direitinho que lá na nossa casa em Queluz, a Luzia me deu a maior bronca, dizendo: padre, o senhor está louco, o senhor vai desviar totalmente o caminho da comunidade. Agora a gente vai ter que cuidar de uma rádio, viver para uma rádio que o senhor pensa que é uma rádio, padre. E a nossa vida de comunidade não foi para viver em comunidade que o senhor chamou a gente. Me lembro direitinho da bronca que ela me deu. E ela tinha razão, porque humanamente era assim. E foi bom, porque eu pude conferir. Ela fez aquilo que Deus queria que ela fizesse. Ela me questionou. Ela pôs como que um espelho na minha frente. Mas eu tive que conferir. Eu sabia tudo aquilo que ela estava dizendo. Até mesmo em termos humanos, eu estava colocando em risco a comunidade, porque eu sabia que na hora que nós começássemos com a rádio, a nossa vida ia envolver-se toda com a rádio. Porque imagina, naquele tempo não era 24 horas, mas eram 18 horas. Você produzir programação de 18 horas para uma rádio e ter que sustentar essa rádio. Quero dizer que toda a nossa comunidade que existia naquele tempo, 1980, era o comecinho, tínhamos 2 anos só de comunidade. Toda a nossa comunidade ia envolver-se com rádio. Só. Ela tinha toda a razão. Mas eu não podia negar que o Senhor punha claro que era isto. A decisão não era minha, a decisão era dele. Até interessante, um mês e pouco antes, eu tinha estado nessa rádio aqui em Cachoeira Paulista, porque nós tínhamos um programa nela, e conversei com o diretor da rádio. Quando eu falei de ter uma rádio, o seu Caetano, que era o diretor da rádio naquele tempo, ele só me colocou coisas negativas, dizendo que era uma loucura, que rádio não dava lucro nenhum, que rádio era só dor de cabeça, rádio era abacaxi. Só me pôs coisas difíceis, que o Ministério das Comunicações, o Dentel, isso mais e aquilo, e a parte técnica, e o preço das coisas. Só me colocou coisa negativa. E eu escutei. Depois que ele disse tudo o que tinha que dito, eu disse: olha, Caetano, eu não vim aqui por iniciativa minha, não. Não é verdade que você é funcionário da Bandeirantes? Ele disse: sou, sim, senhor. Então, igualmente eu também sou funcionário, eu dependo de um outro. Não sou eu que quero comprar uma rádio, eu estou aqui cumprindo ordens. Há um patrão que me mandou comprar essa rádio. Ele ficou espantado, ele arregalou os olhos e disse: mas quem é que está atrás do senhor, que está mandando o senhor comprar a rádio? Porque ele pensou, né? Às vezes tem um grande que manda um lá para negociar. Eu disse para ele: quem está me mandando comprar essa rádio é Deus. Daí que os olhos dele se arregalaram mais ainda. Mas graças a Deus ele entendeu, e a linguagem mudou totalmente. E ele foi aos arquivos dele, pegou toda a papelada e começou a mostrar comigo. Foi quando eu perguntei para ele: Caetano, essa rádio aqui, a Bandeirantes de Cachoeira Paulista, quanto é que custa? Ele me disse: 2 milhões. Daí eu que caí das pernas. Onde é que eu ia arrumar 2 milhões? Naquele tempo também era muito dinheiro, 2 milhões. Eu acho que hoje que valeria a mesma coisa, Neto. Acho que seria 2 milhões de hoje, né? Onde é que eu iria arrumar 2 milhões? Onde é que você iria arrumar 2 milhões de hoje para comprar uma radinho? Era uma radinho isso aqui.
Mas embora eu tivesse caído das pernas, porque eu vi, eu não tinha possibilidades. Eu tinha uma outra certeza no coração: Deus queria aquela rádio, tanto que quis, que hoje você vê. Hoje a rádio é uma coisa, a rádio gerou tudo isso. O que nós temos hoje, esses acampamentos, esse rincão, essa construção toda, a televisão que nós temos, a internet, o nosso portal na internet, gente, tudo isso é consequência da rádio, consequência daquele sim. Agora imagine se eu não tivesse dependido de Deus, se eu não tivesse obedecido a Deus naquele momento. Quando é que você sabe que uma decisão sua, ela é grande ou é pequena? Para dizer a verdade, não existem grandes e pequenas decisões, porque deixa ser curto, grosso e brutal. Na hora que você está quente para uma relação sexual, e que não é do agrado de Deus, que não é da vontade de Deus, quando você é homem ou você é mulher, está ali, a sua carne está pedindo e te obrigando, é certo que o Espírito Santo está ali, te indicando qual é o certo, e naquele momento você tem uma decisão: ou você vai em frente, ou você para por ali e você dá para trás, ou você vai fundo no erro, no pecado, embora lhe dê prazer, e você está todo impulsionado, toda impulsionada para aquilo. Ou você vai em frente ou você volta para trás. A decisão acaba sendo sua. Saiba que a tentação funciona, e a tentação põe em ação a sua fantasia, os seus sentimentos, põe em ação os seus impulsos, os seus instintos. Você parece mesmo um animal guiado pelos instintos, e como animal você é levado a fazer aquilo, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo está mostrando para você qual é a verdade e qual é o certo. E na verdade, naquele momento a decisão é sua, entre o bem e o mal, entre o pecado e a graça, a decisão é sua, entre fazer e não fazer, a decisão é sua. E veja, daquele simples ato sexual, quanta consequência. Quando o rapaz acabou sendo pai solteiro, quando a menina acabou sendo mãe solteira naquele ato sexual, quando o rapaz acabou contraindo AIDS, quanto o homem acabou contraindo AIDS, e quanta menina, quanta mulher acabou contraindo AIDS naquela decisão, gente. Quantos rapazes tiveram a orientação da sua vida guinada para aquele lado, e quanta menina, principalmente menina, guinou a sua vida totalmente a partir daquele ato sexual. Talvez você tenha virgindade até aquele momento, e a sua virgindade foi rompida naquele momento, aquilo guinou a sua vida. Você tenha ou não tenha ficado grávida, é verdade. Quanta gente teve a vida guinada 180 graus por aquela decisão. Mas ainda, se você engravidou, não estou culpando. Um filho é sempre uma bênção, apesar de nós estarmos errados. Mas como isso guinou a sua vida, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma. E gente, não é apenas ato sexual, é a faculdade, é o curso que você escolhe, para onde você vai, onde você entra, é o namoro que você começa, é o casamento no qual você investiu porque você quis. Foi experimentar a droga uma primeira vez? Foi experimentar a droga uma primeira vez por curiosidade, porque você estava em baixa, em fossa? Quantas e quantas decisões guinaram a nossa vida. Que bom que Deus é Deus, e Ele pode reverter todas as coisas. E além do primeiro projeto que Ele tem para nós, Ele tem sempre um projeto de bolsinho guardado, um plano step para a nossa vida.
E se nós sabemos seguir atrás de Deus, mesmo quando cometemos as piores burradas na nossa vida, Deus tem ainda um plano step para nos socorrer. E se a gente entra na de Deus de novo, tudo pode se salvar, embora carregando as consequências. Nunca mais a sua vida vai ser a mesma, mas se você segue Deus, tudo se acerta de novo por um outro caminho. Mas a verdade é esta, que as nossas decisões, todas elas, são determinantes. Não há uma decisão na nossa vida que não tenha consequências. Não há. Eu fazer ou não fazer essa palestra, eu me deixar dócil ou não me deixar dócil à ação do Espírito Santo nessa palestra, gente, não tem retorno. A minha vida não será a mesma depois disso que eu estou dizendo a vocês, e a vida de muita gente não vai ser a mesma depois disso que eu estou dizendo a vocês. Nenhuma decisão nossa, ela fica no vazio, não. Toda decisão nossa tem consequências, e com muita frequência consequências de vida. É por isso que eu e você precisamos viver dependentes de Deus. Na verdade, eu nem fiz de propósito, fui seguindo a oração da manhã. É o tema do nosso acampamento: fazei tudo o que Ele vos disser. E esse tudo, gente, é em cada momento. É nisso que eu estou me insistindo. É em cada momento, em cada coisa da sua vida. O Espírito Santo está aí. Sabedoria é essa, não é você ser sábio e saber decidir tudo, não. Isso nos daria uma autossuficiência fora do comum. É em cada momento nós seguirmos as moções do Espírito, os impulsos do Espírito, e irmos para onde Ele nos indica. Senhor, eu não pergunto para onde me levas. Se tu queres, eu quero. Se tu fores, eu vou. Senhor, meu amigo, assim lado a lado, eu caminho confiante. Onde fores, eu vou. É isto. E aí está o segredo para a nossa vida. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, é depender, é obedecer. É o oposto do que nós pensamos. Nós pensamos e a tentação nos move a nós decidirmos sobre a nossa vida, e na verdade não é assim. Deixa eu dizer, especialmente no seu apostolado, além do seu grande apostolado, o apostolado na sua casa, para mudar a situação do seu filho, para mudar a situação do seu marido, para mudar a situação do seu pai, da sua mãe, para mudar a situação do seu irmão. Gente, as decisões não são nossas, as decisões são do Senhor. As iniciativas não são nossas, as iniciativas são do Senhor. E principalmente, nós somos totalmente dependentes, porque ninguém muda ninguém, porque é uma questão de mudar mentalidade, é uma questão de mudar coração. Não é a força de palavras, não é ficar falando na cabeça da pessoa que vai mudá-la, não é isto. Aí se aplica perfeitamente: se o Senhor não construir a casa, em vão trabalhem os pedreiros. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão estão guardando os guardas, porque é o Senhor quem faz. Se Deus não muda o seu filho, é inútil você ficar falando na cabeça dele. É inútil você pegar o Padre Jonas, para o Padre Jonas ficar 24 horas falando na cabeça dele. Não é o Padre Jonas que vai mudar a cabeça dele, não. Nem é o Dunga que vai mudar a cabeça dele, ninguém. É só Deus. Então nós somos dependentes de Deus. Agora, se Deus nos mostra que nós temos que ficar em silêncio e não falando, como discípulo, então você vai ficar em silêncio, mesmo diante da sua filha revoltada, mesmo diante do seu filho que está nas drogas, mesmo diante do seu filho que tornou-se rebelde e não quer mais acompanhar você, nem seguir as suas orientações. Se o Senhor mostra para você que agora é hora de silêncio, por amor de Deus, fica quieto ou fica quieta, principalmente quieta, fica quieta, deixa o Senhor fazer, não atrapalhe o Senhor naquilo que Ele quer fazer. Até mesmo com o seu marido, você sabe que seu marido está no adultério, e você vem com toda a sua fúria sobre ele, você vem com todos os seus sentimentos, com o seu ressentimento, com o seu orgulho ferido, porque é claro, o orgulho de mulher se fere. Você vem
com tudo por cima dele. Se o Senhor diz: não, calma, espera, silencia, cala-te, fica quieta. Gente, é ficando quieta, não é jogando os seus ressentimentos, o seu orgulho de mulher ferida, que você vai resolver. Não, 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 não. Nem é cruzando os braços e deixando a vida passar. É fazer aquilo que o Senhor manda fazer. Se é para rezar, é para rezar. Se é para você dobrar o joelho, é você dobrar o joelho. A Luzia tem contado aqui, ela contou mais de uma vez, que ela conhece, eu conheço também. Claro, hoje ela já é senhora, mas nós a conhecemos desde moça, bem nova, que tem calo, mas calo nos dois joelhos, de tanto rezar de joelhos pelo seu marido. E ela tem insistido, e nós temos visto, gente, até mesmo nos acontecimentos da vida, nas quebras que Deus vai fazendo na vida da gente, como Deus tem agido, porque ela tem rezado. Ela não tem vergonha de ter calo nos joelhos, não tem. Ela, embora a senhora, continua bonita, mas não tem vergonha nenhuma de ter calo nos joelhos. Mas o seu marido está mudando, é como água mole em pedra dura, ainda não deu o braço a torcer. Fez um tempinho atrás, ela me contava que ele costuma dormir bem tarde. Muitas vezes ela ia para o quarto, para a cama. Até então ele nem queria saber da Canção Nova, mas na hora que ela vai para o quarto, ela já percebe que ele mudou de canal. Ele já conhece o som da Canção Nova, da TV Canção Nova. Lá está ele vendo a TV Canção Nova. Então daí ele aprendeu muitas vezes. Ele dá um jeitinho: bem, eu estou cansado e tal. Ele diz: vai, eu já vou já. Ela vai para o quarto, ela fica escutando, e ele está vendo a TV Canção Nova, mas diante dela ele não dá o braço a torcer. Ela diz que muitas vezes ele levanta bem cedo e já liga a televisão da sala, e ela vê que ele está de pijama, escutando. Você sabe que bem de madrugadinha há uma palestra que quase todos os dias é colocada na TV Canção Nova. Ela diz: lá do quarto eu estou escutando, é a sua voz dando uma das palestras, e lá está o meu marido. Ela disse: eu já fiz a experiência, eu já inventei de ir para a cozinha pegar um copo d'água. Na hora que eu abro a porta, ele já muda de canal. Então disse ela: eu nem vou buscar água na cozinha mais, porque eu já percebi, ele não vai dar o braço a torcer diante de mim, mas eu tenho que ficar na retaguarda. E disse ela: na retaguarda Deus está agindo, e ela sabe, é Deus e somente Deus que vai mudar o coração do meu marido. E quando Deus faz a obra, Ele faz a obra para valer, é uma obra sedimentada. Ela diz: meu marido está que nem o dentinho de uma criança, molinho. Ela teima em não deixar que arranque o dentinho, mas na hora que Deus der um toquezinho assim, o dentinho vai embora e ele cai de maduro. Aprenda, é o Senhor quem decide, e para isso o que nós temos que fazer é deixar a nossa vontade, deixar as nossas ambições, deixar os nossos projetos, os nossos planos pessoais e depender do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o escravo do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Eu conheço gente, um homem, um padre, que inclusive durante muitos anos militou na chamada teologia da libertação. Não estou falando nada contra, estou dizendo que ele militou muitos anos lá. Depois ele conheceu a renovação, ele entendeu a renovação, até mesmo ele colocou as coisas na balança, vendo todo o valor da renovação, mas vendo também toda a proposta necessária de mudança de estruturas sociais. E esse homem dizia e escreveu num dos livros dele
que aquilo que o Geraldo Vandré colocou naquela música, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, disse ele, é a maior mentira, é a maior tentação. Não é nada disso, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Disse, não, com os cristãos não é isso, e na verdade o que funciona não é isso, não é quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Disse, ao contrário, é o oposto. Quem sabe, deixa Deus agir, quem sabe espera, deixa acontecer. Agora na hora que aconteceu, na hora que Deus deu a bandeirada, daí ele sai com tudo na direção de Deus. Mas quem sabe espera, quem sabe deixa acontecer. É Deus quem indica, é o nosso orgulho, é a nossa vaidade, é a nossa autossuficiência, que quer sempre que nós sejamos os primeiros, os últimos e os do meio. Não, e não, e não, e não, e não, e não, e não. Na verdade não é você quem decide, você se decide por Deus. E a cada momento, a cada novo dia e a cada nova decisão, é preciso que Ele dê a indicação, Ele dê a bandeirada, e daí a gente vai atrás. É isso que nós estamos pedindo, Senhor. Muda o nosso coração e muda a nossa cabeça, Senhor. A nossa mente é mundana, e a nossa mente, Senhor, muitas vezes tornou-se até, sem saber, marxista, porque nós queremos decidir todas as coisas, Senhor, e fazer as coisas de acordo com a nossa vontade. Muda a nossa cabeça, Senhor. Muda o nosso coração, Senhor. De nada vale a nossa rebeldia, de nada vale a nossa autossuficiência. Pelo contrário, eis aqui o escravo, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua vontade. Sim, Senhor, derrama o seu Espírito, como derramou sobre Maria, para que eu decida a minha vida nessa direção. Senhor, meu amigo, assim lado a lado, eu caminho confiante. Onde fores, eu vou. Senhor, não pergunto para onde me levas. Se tu queres, eu quero. Se tu fores, eu vou. Solta a sua voz cantando no Espírito. Candaria mania lavará, queria nania lavaranda. Isso, solta a sua voz. Também orar em línguas é uma dependência de Deus. Os autossuficientes não são capazes. Aqueles que puxam tudo para o intelectualismo, para a própria razão, não são capazes. Porque nessa hora a nossa inteligência se dobra diante de Deus, dizendo como São Paulo, nós não sabemos rezar como convém, nem pedir aquilo que é realmente necessário. Então deixamos que o Espírito ore em nós com gemidos inexprimíveis. Senhor, aqui está também a nossa docilidade. Vai cantando, solta a sua voz, eu quero escutar a sua voz bem forte. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, aí está a nossa docilidade. Nisso também eu dependo de Ti, Senhor, até para orar, porque eu não sei rezar como convém, eu não sei pedir o que é conveniente pedir. Tu tens as grandes decisões, Senhor. Tu reges as nações, Tu reges os acontecimentos, Tu conduzes os povos, Senhor. As grandes decisões estão nas Tuas mãos. E quando eu oro assim, Senhor, eu estou sintonizado contigo para que as Tuas decisões aconteçam, Senhor. Eu estou contigo, que está sempre vivo diante do Pai, a interceder por nós. E aqui está a nossa intercessão. E hoje eis aqui a nossa oferta, Senhor. Eis aqui o escravo do Senhor, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se, faça-se, faça-se em mim, faça-se em mim segundo a sua vontade. Não seja a minha vontade, mas a sua vontade se fazendo na sua vida. Amolda-me, ó Pai, trabalha-me, ó Pai, forma-me, ó Pai, põe-me na Tua forma, ó Pai. Sim, eu preciso ser modelado por Ti. Pega-me na mão e modela-me, ó Pai, dentro das Tuas disposições. Eu sou a massa, eu sou o barro, eu sou a argila, e o Senhor é o oleiro. Trabalha-me, Senhor, como quiseres, do jeito que quiseres. Hoje eu me entrego a Ti, hoje eu me entrego a Ti. Sim, eu quero estar nas Tuas mãos, ó Pai. Eu quero depender de Ti. Hoje eu me coloco nas Tuas mãos como argila nas mãos do oleiro.
Trabalha comigo, Senhor, nas tuas mãos, porque aí eu vou acertar, aí os teus projetos vão acontecer, daí as tuas maravilhas vão acontecer, daí eu serei uma pessoa bem-sucedida. Sim, Senhor, é a tua sabedoria que eu quero, é a tua sabedoria, é da tua sabedoria que eu necessito. Faça-se em mim, Senhor, segundo a tua vontade. Agora solta a sua voz, canta. Candaria mania lavaria. Isto, vai cantando. Sobe para o céu um cântico novo, daqueles que dependem de Deus, como Moisés, como Elias, como João Batista, como Maria, como Paulo, como Inácio, como João Bosco, como Teresa, como a Madre Teresa, como Dulce da Bahia. Sim, nosso Deus e nosso Senhor, esse é o cântico daqueles que foram remidos e aprendem a fazer a tua vontade, e a tua vontade é que tem êxito. Eis o servo que eu amparo, meu eleito, ao qual eu dou toda a minha atenção. Faço repousar sobre ele o meu espírito, para que leve às nações a verdadeira religião. É isso, Senhor. Eu te escolhi, eu te elegi. Se foi eu quem te escolhi, foi eu quem te enviei. Realizaram os primeiros acontecimentos anunciados, eu anuncio outros. Antes que aconteçam, eu os faço conhecer. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu quero estar em tuas mãos, ó Pai. Eu quero depender de ti. Eu quero estar em tuas mãos, ó Pai. Eu quero depender de ti.